Olá, pessoal, sou a Annalise, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades das semanas 29 e 30 do sexto ano do ensino fundamental. Ângulos. A palavra ângulo é usada para nomear dois objetos. O primeiro é a abertura entre duas semirretas que compartilham o mesmo ponto inicial ou entre dois segmentos de retas que possuem apenas uma extremidade comum. Aqui eu tenho duas semirretas, certo? Aqui eu tenho a origem, eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Então, isso aqui é o ângulo, certo? O ângulo formado por essas duas semirretas. O segundo é um número usado para medir essa abertura. Sendo assim, quanto maior o valor numérico atribuído a um ângulo, maior será a abertura entre as duas semirretas relacionadas a ele. Aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho a semirreta AB e a semirreta AC. Essa abertura aqui, entre essas duas semirretas, é 30 graus, tá bom? Quanto maior essa abertura, então maior será a medida. Por exemplo, se eu passasse aqui uma semirreta aqui, ó. Aqui, se vocês observassem aqui. Aqui eu tenho uma semirreta. Se você observar esse ângulo aqui, ele é 90 graus, né? Então, se aqui é 30, então essa abertura aqui seria 60. 60 mais 30, 90. Ou seja, essa abertura aqui seria de 90 graus, certo? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui reto. Observa que essa abertura aqui, ela é 90 graus. Tem essa aqui, se vocês observarem, essa abertura aqui, ó, é menor do que 90 graus, né? Porque 90 graus ela vem aqui, né? Então, esse ângulo aqui, essa abertura é de 45 graus. Essa daqui, essa abertura, ó, 60 graus. Essa abertura aqui, esse ângulo aqui, ó, é de 180 graus, tá vendo? Essa aqui, ó, é um ângulo de 360 graus. Quer dizer que aqui eu tenho 180 e vem mais pra cá, ó, mais 180, que dá 360 graus. Essa abertura aqui é 135 graus. Observa que o ângulo de 90 graus, ele passa aqui, ó. Então, eu tenho 90 graus. Se eu passar aqui, essa abertura aqui seria de 90 graus. Observa que 135, ó, ele tá maior do que 90 graus, né? Então, essa abertura aqui é 135 graus. Existem vários tipos de ângulos, determinados por suas medidas em grau. Podem ser retos, obtusos, rasos, agudos, adjacentes, ângulos complementares ou ângulos suplementares. A medição é realizada com um instrumento chamado de transferidor, objetos em formatos circulares que podem ser encontrados em modelos de 90 graus, 180 graus e 360 graus. E são utilizados internacionalmente para medi-los com exatidão. Assim como nas réguas, que são divididas em centímetros, os transferidores são divididos em um grau, tá bom? Aqui, observa que esse transferidor aqui, ele é 180 graus. Aqui, ó, o centro está aqui no zero, ó. Observa que aqui eu tenho, né, essa parte aqui, e aqui está sendo o centro dele. Aqui, esse outro transferidor aqui, ele é 360 graus. Observa que esse lado aqui, ó, daqui para cá é como se fosse esse aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tenho 180 e aqui 180, somando 360 graus. Eu tenho um modelo aqui de um transferidor e eu coloquei aqui alguns ângulos, né? Temos aqui alguns ângulos. Aqui é o centro do transferidor. Essa linha aqui, ó, se você observar, quando você vai medir um ângulo, sempre você coloca o vértice do ângulo aqui com o centro e o lado da figura que você vai medir, no caso, vamos supor, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, vamos supor. Então, um dos lados vai ficar o vértice aqui e um dos lados vai ficar apareado aqui com zero. Por exemplo, aqui nessa figura eu tenho vários ângulos. Eu tenho um ângulo AOC, AOD, AOE, AOF, AOG e aqui no caso B, né? Aqui eu tenho o A e o B, que esse ângulo aqui, ó, ele é 180 graus. Do A até o B, aqui esse ângulo 180 graus. Então, vamos ver quanto que mede o ângulo AOC. Se você observar, ó, um dos lados do ângulo está aqui, né?
aqui do centro até aqui o 0 e o outro, ó, passa aqui no 20. Então, eu vou dizer que o ângulo AOC é 20 graus. AOD, se você observar, um dos lados está no 70 e o outro aqui no 0. Então, eu vou dizer que essa abertura aqui, ou seja, esse ângulo aqui é de 70 graus. O ângulo AOF, vou botar aqui o AOE, se você observar aqui, ó, 90 graus. E o AOF, ó, 110 graus. Então, eu vou dizer que essa abertura aqui é 110 graus, tá bom? O ângulo AOG, se você observar o AOG, olha só, essa abertura aqui, ó, 150 graus, tá bom? E o ângulo, aqui a abertura do AB, ó, 180 graus. Observa que um tá no 0 e o outro aqui tá no 180, certo? As medidas dos ângulos fazem parte do Sistema Internacional de Medidas, norma métrica desenvolvida no ano de 1960. O sistema é seguido por quase todos os países do mundo, com poucas exceções, como os Estados Unidos. Recebe o nome de radiano a unidade de medidas dos ângulos e são representados pelo símbolo rad. Essa medida é o comprimento que vai até o raio, partindo do arco. Se você observar, aqui, ó, eu tenho um radiano. Aqui eu coloquei aqui, eu tenho duas semirretas, né? Eu tenho aqui a origem, né? Do O até o A, aqui é o raio. Do O até o B, também aqui é o raio, né? E eu tenho essa abertura aqui, ó, que é esse arco, comprimento é igual ao raio. Então, eu vou dizer que OA, vamos supor que de O até A medisse, eu vou colocar 3 centímetros. De O até B, também 3 centímetros. E de B até A, também 3 centímetros, que é um radiano aqui, tá bom? Na matemática, os ângulos são objetos de estudos em geometria. Recebe o nome de bissetriz a semirreta que divide o ângulo partindo do seu ponto de origem, ou seja, a vértice. Se você observar aqui, eu tenho um vértice aqui, ó. Eu tenho um vértice, que o vértice aqui é o O, certo? E eu tenho o ângulo AOB. Observa que eu tenho uma reta que divide o ângulo ao meio, ó. Esse ângulo aqui, esse ângulo OAB, aqui, ele é o quê? 40 graus, né? Porque 20 com 20, 40. Então, esse ângulo aqui completo, ele é 40 graus, certo? Então, passei uma semirreta aqui, ó, dividindo o ângulo ao meio. Então, essa semirreta aqui, OP, eu vou chamar de bissetriz. Por quê? Porque ela dividiu esse ângulo no meio. Observa que eu tenho aqui AOP 20 graus e POB 20 graus. Então, a semirreta aqui, que é OP, eu vou chamar de bissetriz porque dividiu o ângulo AOB no meio, certo? Então, aqui eu chamo de bissetriz. O principal ramo da matemática em que são realizados os estudos dos ângulos é a trigonometria, principalmente em estudos de triângulos. É possível vê-los ainda em operações matemáticas como soma, subtração, multiplicação ou divisão. O objeto capaz de medir o valor de um ângulo é chamado de transferidor, podendo ele ser de meia volta, que é 180 graus, ou volta inteira, que é 360 graus. Exemplos dos ângulos. Os ângulos recebem nomes de acordo com as características e suas aberturas em grau. Chamamos de ângulo agudo quando a sua abertura em grau é maior que 0 e menor que 90. Se você observar, eu tenho esse ângulo aqui de 40 graus, certo? Então, aqui eu tenho ACB. Então, eu vou dizer que o ângulo C aqui, ele é 40 graus, né? E 40 graus é menor do que 90 graus. Se eu passasse aqui uma semirreta aqui, ó, então, essa abertura aqui, se você observar, ela é de 90 graus, que é um ângulo reto, né? Aqui seria um ângulo reto, aqui para cá, certo? Mas esse ângulo aqui, ele é 40 graus e é menor do que 90 graus. Então, o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Já o ângulo reto,
é a medida exata em abertura de 90 graus. Este ângulo também é conhecido como ângulos de 1/4 de volta. Então, se você observar aqui, essa abertura aqui, né? Ela é 90 graus. Então, o que chamamos de ângulo reto, certo? Vocês também podem ver essa figura só assim, ó. Então, quando vem só com esse tracinho aqui, eu sei que aqui é o ângulo reto, certo? O ângulo reto, ele parece com o canto de uma parede, né? Observa que aqui é igualzinho o canto de uma parede. Então, você sabe que é o ângulo de 90 graus. Ele pode vir com a medida, aqui, dizendo que é 90 graus, ou pode vir só com esse quadradinho aqui. Aí, você já sabe que ele é 90 graus. Ângulo obtuso. É a abertura maior que 90 e menor que 180. Se você observar essa abertura aqui, ó, o ângulo C, esse ângulo C aqui, né? A medida dele é 145 graus. Ele é maior que 90, que você sabe que o ângulo 90 é... Vou passar uma semi-reta aqui, né? O ângulo 90, ele fica aqui. Observa que ele é maior do que 90 graus. Então, toda vez que eu tenho uma abertura maior do que 90 graus e menor do que 180, eu vou dizer que esse ângulo é obtuso. Já o ângulo raso é quando a medida tem exatamente 180 graus. Este ângulo também é conhecido como ângulo de meia volta. Aqui, se você observar, o ângulo raso, ó, ele é exatamente, ó, 180 graus, certo? Que é essa medida aqui. Ângulo complementar é a soma que resulta em 90 graus. Se você observar, eu tenho o ângulo BOC e COA. O ângulo BOC mede 30 graus. COA mede 60. 30 mais 60, 90. Ou seja, ângulo complementar, a soma é igual a 90 graus. Quer ver? Vamos ver. O BOC mais COA, né? Eu tenho o ângulo BOC, que é 30 graus, mais o ângulo COA, que é 60 graus. 30 mais 60, 90 graus. Então, os ângulos aqui, o ângulo complementar, a soma tem que dar igual a 90 graus, ok? Já o ângulo suplementar é a soma de dois ângulos que resultam em 180 graus. Aqui, se você observar, eu tenho o ângulo aqui AOC e COB. Se eu somar 135 mais 45, eu vou encontrar 180 graus. Quer ver? Vamos ver aqui. Eu tenho 135 graus mais 45 graus. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 com 4, 8. Abaixo 1. Observa que aqui eu tenho 180 graus. Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui, ele é suplementar. Porque a soma do ângulo aqui, AOC, né? Mais a soma do ângulo COB deu 180 graus. Então, o ângulo suplementar, a soma dos seus ângulos, a soma dos dois ângulos aqui vai dar igual a 180 graus, ok? Questão 1. O ângulo reto, também conhecido como o ângulo de 1/4 de volta, mede 90 graus, 180 graus, 270 graus ou 360 graus. Você sabe que o ângulo reto, né? Eu falei para vocês que ele parece com o canto de uma parede aqui, né? Então, ele mede 90 graus. E ele também é chamado de 1/4 de volta. Observa, se eu tenho uma circunferência aqui, e essa circunferência eu divido em 4 partes aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, né? Então, por isso que é chamado de 1/4 de volta também. O ângulo reto, observa que aqui, se você observar, essa medida aqui, ó, ela é 1/4 de volta, entendeu? Observa que é um ângulo reto, que é igual a esse ângulo aqui. Por isso que ele é chamado
um ângulo reto, né? O ângulo reto, ele mede 90 graus e também nós podemos chamar de 1/4 de volta. Questão 2. O ângulo que mede menos de 90 graus e mais de zero é chamado de ângulo agudo, né? Quer ver? Vamos ver aqui a definição. Olha só. Ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu posso fazer qualquer ângulo aqui menor do que 90 graus. Tá aqui. Então, essa medida aqui é menor do que 90 graus. Então, é um ângulo agudo, certo? Porque você sabe que 90, para ser um ângulo de 90 graus, ó, a semirreta tem que passar aqui, não é isso? Então, todos os ângulos menores do que 90, eu chamo de ângulo agudo. Questão 3. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto quando o relógio marca 3 horas. Mede. Então, vamos ver aqui. Se vocês observarem, esse ponteiro aqui do relógio, deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais. Olha só, aqui eu tenho o ponteiro do minuto e o ponteiro da hora. Então, se vocês observarem, esse ângulo aqui, ó, ele é 90 graus. Então, qual vai ser a alternativa? A letra C. Questão 4. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6 horas mede. Vamos ver aqui. Se vocês observarem aqui, esse relógio, olha só, o ponteiro, né? Aqui, se vocês observarem, do minuto, certo? E da hora. Então, aqui o minuto aqui, ó, tá no 12 e a hora tá aqui no 6. Se vocês observarem, esse ângulo aqui, ele forma um ângulo, olha só, de 180 graus. Então, vai ser a letra D. Questão 5. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo de 1/4 de volta, não. Ângulo de meia volta, sim. Porque você sabe que eu tenho aqui o ângulo, né? De 180 graus, que ele é chamado ângulo de meia volta, certo? Observe a figura para responder as questões 6, 7 e 8. Eu tenho um relógio A, que esse relógio aqui, o A, olha só, o ângulo é menor do que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Relógio B, tá aqui um ângulo reto, né? O relógio C, observa que esse ângulo aqui, ele é maior do que 90 graus, então é um ângulo obtuso. E eu tenho o relógio D também, que é um ângulo reto, tá formando um ângulo reto. Agora, vamos ver as questões. Questão 6. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo reto? Então, observa que no relógio B, se você observar aqui, o relógio B e D, observa que está formando aqui um ângulo de 90 graus, né? Que é o ângulo reto. Questão 7. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo? O ângulo agudo, né? Então, é um ângulo menor do que 90 graus, né? Ele está perguntando em qual relógio. Então, relógio A. Questão 8. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? Então, um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então, é no relógio C. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula.